O capitão Alden está aqui, conversa com a gente a partir de agora. Deputado, satisfação receber o senhor no programa, tudo bem? Satisfação toda minha, ouvintes e todos os ilhéenses. Satisfação toda minha, um grande prazer estar aqui. Me conta aqui, deputado, como é que está o PL aqui na região? Ilhéus, nós vamos ter aqui o candidato, o Coronel Rezende. É pré-candidato a prefeito de Ilhéus. Então também tem candidatura própria. Salvador, que é a capital, já não tem. O PL já declarou apoio à reeleição de Bruno Reis. Mas a região cacaueira, como é que está a organização do partido para disputar as prefeituras? Perfeito. Hoje o PL, através do nosso querido presidente João Roma, presidente do PL estadual, tem feito um esforço hercúleo para, nas principais cidades do estado, nós lançarmos pré-candidaturas PL, raiz. Obviamente, o estado é muito grande, nós temos 417 municípios, nós conseguimos lançar em 220 municípios diretórios, alguns deles com pré-candidaturas a majoritária. Sim. A grande maioria delas, nós não iremos lançar candidaturas ou pré-candidaturas a prefeito, considerando que nós não temos ainda um grande quadro de nomes que ainda estão sendo formados, preparados para assumir essa majoritária. Não houve um investimento do PL em quadros de liderança, especialmente porque em 2020 nós erramos muito, especialmente quando não investimos na campanha de vereadores e prefeitos no ano de 2020. Então, obviamente, de lá para cá nós não conseguimos estruturar uma força política, nomes, trabalhar nomes, para que nesta eleição pudéssemos ter alguns nomes aí disponíveis no tabuleiro. Então, esse ano a gente fez um investimento em alguns pré-candidatos, estamos investindo em alguns nomes, a exemplo do Coronel Rezende, aqui em Ilhéus, que vem crescendo, é um nome que começou do nada, que começou aparecendo, né, de pouquinho em pouquinho foi ganhando espaço, e hoje a gente tem tido uma aceitação muito grande no nome do Coronel Rezende. É um nome novo, hoje as principais pesquisas que foram apontadas apontam que Ilhéus, assim como outros municípios, que é um nome novo, que é a renovação, já conhece os quadros existentes nos municípios e quer investir no novo. Então eu acho que a gente tem feito aí um bom trabalho, vamos começar agora já de fato fazer uma pré-campanha, já consolidando esse nome dele, trabalhando o nome dele cada vez mais forte. O senhor falou aí fazer investimentos no filiado raiz. O fenômeno Bolsonaro levou para o PL muita gente que não tem nada a ver com a direita. Isso é fato. Simplesmente pelo fato de, tipo assim, botou a foto do lado de Bolsonaro e ia ter um votinho ali. Da mesma forma que aconteceu quando o Lula estava estourado, que muita gente que não tinha nada a ver com a esquerda, que acabou pongando também. Tipo assim, essa turma que ponga. Como é que o PL vem identificar os raízes? Olha, a gente tem uma grande dificuldade, não só aqui na Bahia e no PL, porque o brasileiro em si ele não tem essa questão da identidade partidária. Nós temos hoje várias realidades na Bahia. Sim. Pra você ter uma ideia, você tem partidos que, mesmo na Bahia, estão coligados com o Jerônimo, estão coligados com o Lula, em outra cidade não está, e é uma miscelânea, um caruru realmente muito forte aqui na Bahia. Agora, claro, jamais iremos fazer coligação com PT, PCdoB, PDT e outros partidos que, obviamente, são de esquerda e extrema esquerda. Então, esses realmente estão totalmente fora de cogitação. Como é que a gente fará para identificar bolsonaristas raiz? Primeiramente que a gente não vai priorizar puro sangue. Política é política. Nós temos que, no primeiro momento, sim, trabalhar o nome desses pré-candidatos, trabalhar nossas identidades, a nossa marca, né, o nosso conservadorismo, aquilo que nós acreditamos, mas nós não temos condições hoje de colocar alguém 100% bolsonarista ou 100% de direita. Nós vamos tentar buscar o máximo de convergências, o máximo de ideias que converjam com aquelas ideias que nós acreditamos. Não pode estar fazendo L, não pode estar aceitando ideias que não coadunam com o nosso partido. Por exemplo, tem que ser a favor, obviamente, da legítima defesa, tem que ser a favor da liberdade econômica, tem que ser a favor da liberdade de expressão, tem que apoiar pautas anti-aborto. Então, no mínimo de ideias, eles têm que estar alinhados com esse nosso princípio. Agora, é interessante também se falar que grande parte desses quadros que estão sendo hoje colocados
para a pré-campanha, já são quadros que as próprias pessoas no município, e aí é esse apoio que a gente tem pedido dos diretórios, porque as pessoas que moram, que residem na cidade, conhecem melhor as pessoas que vivem naquela cidade e acompanham, inclusive, qual é o modus operandi das pessoas. Então, a gente tem feito essas visitas nos diretórios, tem feito conversas com os presidentes do diretório aqui, por exemplo, é o Tiago Martins, que tem nos ajudado muito, tem feito orientação política nesse sentido. Ele é da cidade, é pré-candidato da cidade, então ele é que vai nos dar subsídios para identificar se aquele ou outro candidato é ou não raiz ou atende, preferencialmente, alguns princípios que nós acreditamos serem importantes para o partido. Além de Ilhéus e Itabuna, quais são as cidades aqui da região que o PL vai trabalhar a majoritária? Nós temos Teixeira de Freitas, com o Tenente Coronel França, extremo sul da Bahia. Nós estamos ainda com Porto Seguro, que é Jânio Natal, ele é do PL, já sempre foi do PL, não é um direitista raiz, não é um bolsonarista raiz, mas sempre esteve no PL. Mas está com mandato, vai para a reeleição agora. Vai para a reeleição. Caso ele não vá para a reeleição, e tem uma conversa aí, que ele tem enfrentado problema de saúde, pode ser que a doutora Raíssa possa ser um plano B para Porto Seguro, mas em princípio hoje é o Jânio Natal. Então esses são os maiores nomes que nós temos hoje aqui no sul, extremo sul, pelo PL. A doutora Raíssa, eu estive com ela aqui no programa e ela falava da possibilidade também de disputar a eleição em outra cidade que não fosse no extremo sul. Isso não se concretizou, não é? No momento que Jânio disputa a eleição lá, porque ela passa a ser um plano B agora, porque ele é o prefeito, ele tem um mandato, então, e tá no PL, de alguma forma, essa preferência é dele de reeleição. Você não está desperdiçando, não, o potencial da doutora Raíssa? Olha, no ano passado, no início do nosso mandato federal, o presidente Bolsonaro, juntamente com o Valdemar da Costa Neto, eles foram muito enfáticos em dizer, olha, vamos lançar pelo menos 1.500 candidaturas pelo Brasil. De mais de 5.500 municípios brasileiros, o PL deveria, naquela época, lançar pelo menos 1.500. Já soube que tem 1.800 candidatos, pré-candidatos a prefeito. Isso porque ele quis, de fato, crescer o PL. Hoje o PL é o maior partido do Brasil, maior quantidade de deputados federais, temos uma bancada de senadores, então, obviamente, esse investimento no quadro de vereadores e prefeitos é algo que é importantíssimo, inclusive, para 2026, visando governo do Estado, visando a própria presidência da República. Eu, por exemplo, me coloquei à disposição em Feira de Santana. Há umas 2 semanas eu recuei desse meu projeto político em Feira de Santana, porque o PL precisa, sim, nas principais cidades, marcar presença, marcar bandeira, fazer um movimento na cidade. Eu, por exemplo, tive quase 10 mil votos em Feira de Santana. Foi a segunda cidade que eu fui mais votado do Estado. E o nosso interesse em Feira de Santana, porque Feira de Santana é o segundo maior município do Estado, e, tirando as capitais, o segundo maior município do Nordeste brasileiro. Depois você responde sobre Raíssa. Tá bom? Então, a gente tem essa necessidade, sim, de nas principais cidades lançar nomes para fazer um movimento, fazer aquele caruru, aquele caldeirão, para justamente movimentar a cidade. A Raíssa entende que o nome dela, inclusive, nós temos pesquisas que foram feitas em várias regiões do estado. E ela desponta, inclusive disputa pau a pau nas principais cidades do estado. Foi uma decisão dela e não sair candidata para outro município, até por uma questão é estrangeira, é forasteira, então ela enfrentaria uma resistência muito grande, apesar do nome do doutora Raíssa. Questão da identidade local. Identidade, né? Então ela preferiu, nesse momento, mesmo o nome dela, em todo o estado, nas principais regiões, está disputando pau a pau com líderes locais. Ela preferiu dar uma segurada nesse momento, fortalecer o projeto em Porto Seguro e, de repente, trabalhar o nome dela para deputada federal numa próxima oportunidade. Eu acho que vale a pena, ela tem esse potencial, nós precisamos de um nome, como a doutora Raíssa hoje, que ainda é um fenômeno nas urnas e ninguém consegue explicar. É uma pessoa que tem um trabalho genuíno, não é política, né? Ela não vem de berço político, mas a sua inteligência, a sua capacidade de fala e de tocar o coração das pessoas faz com que ela continue sendo essa grande mulher, essa grande mãe que nos ajudou muito na campanha como senadora. Eu estou conversando com o deputado federal, capitão Alden, falando sobre o PL, o Partido Liberal, a organização do partido em Ilhéus, na região Cacaueira, na Bahia. Aqui em Ilhéus,
Ilhéus, Itabuna, Teixeira, onde o PL vai ter candidatura na majoritária a prefeito, vão enfrentar grandes batalhas. Qual o suporte que o partido vai oferecer a esses nomes, especialmente Ilhéus e Itabuna? Olha, o partido hoje, eu estive conversando com o Valdemar da Costa Neto antes de ontem, com o próprio presidente João Roma. Nós temos lançado alguns nomes nas cidades e na medida em que eles cresçam na campanha e se mostrem viáveis nas suas campanhas, eles terão todo o suporte do PL. Eles têm conhecimento disso? Tem conhecimento. À medida que cresçam na campanha e se mostrem viáveis. Exatamente. Todos têm conhecimento de que somente haverá investimento do partido se houver viabilidade. Eu gostei disso, eu gosto disso. Essa coisa de ser claro, de ser objetivo, entendeu? Porque às vezes o cara chega num partido qualquer aí, o presidente do partido fala, não, fique tranquilo porque nós vamos garantir os investimentos necessários para você ganhar a eleição. Pô, o cara volta, sai da capital e volta para o interior achando que é prefeito já, porque vem um caminhão, uma carreta de dinheiro, e não é por aí. Não é por aí, acaba se decepcionando às vezes. Gostei dessa coisa de ser muito direto, viu? Exato. E o Coronel Rezende tem demonstrado essa força e tem crescido nas pesquisas. É um nome que vale a pena ser investido, é um nome novo, é um nome que realmente eu acho que vale a pena investir. E eu não tenho dúvidas que, mantendo a campanha dele, ele vai surpreender. Tanto sim que tem muita gente nos buscando, procurando de alguma maneira atrapalhar esse avanço do nome dele. Mas a gente tem resistido, tem acreditado no potencial dele. Eu acho que ele é um cara que realmente merece essa confiança do partido. E não tenho dúvidas, havendo toda essa predisposição e toda essa vontade, inclusive da parte dele, que é o mais importante do processo, não adianta o partido querer, ele também precisa querer aguentar, né? Porque política não é fácil. É uma pressão terrível, uma questão. Agora a família, né? Ele demonstrou esse interesse, já entendeu, compreendeu esse processo político, essa transição do militarismo para o meio político. É difícil, eu digo por natureza, mas eu tenho certeza que ele vai alcançar o sucesso, vamos fazer o investimento necessário e ele vai, com certeza, surpreender. Itabuna, temos o Pancadinha aí, que é o deputado estadual, que está despontando nas principais pesquisas. O PL vai se manter, nesse momento, neutro na campanha. Mas tem candidatura lá. Isso. É o Tenente Coronel França. Sim. Que está trabalhando o nome dele. É um daqueles nomes que a gente está investindo e aguardando o resultado das pesquisas. Aguardando essa movimentação, a viabilidade. Ele sabe disso. Ele chegou nos 45 do segundo tempo, demonstrou interesse na campanha. Nós não iríamos lançar candidatura, como ele apareceu, Roma. E Roma tem muito essa habilidade de despertar interesses de pessoas que queiram sair na política. Eu acho isso fantástico. Você não pode matar sonhos das pessoas. Tem que ser real, tem que ser firme, mostrar as dificuldades. Mas aí o Tenente Coronel apareceu, né? E aí ele foi dado a oportunidade e foi dito a ele, olha, você tem aí X tempo para fazer sua campanha, mobilizar as redes sociais, mobilizar os seus grupos e, sendo viável, nós vamos apoiar. Mas nesse momento, a gente está aí aguardando o cenário se concretizar. Eu tenho observado que o PL de Itabuna tem dado muito espaço na mídia para ele, especialmente aí no programa eleitoral. Ele já tem aparecido muitas vezes, diferente do Coronel Rezende. Sim. Diferente do Coronel Rezende. A candidatura do Coronel Rezende parece que para o PL é algo mais sólido, né? E de Itabuna de França a turma está trabalhando para ver se consegue viabilizar. Se não conseguir viabilizar, existe uma grande probabilidade de apoiar a Pancadinha. Olha, nas conversas que eu tive com o João Roma, não é descartado. Não é descartado, certo. Não é descartado. Nesse momento, a gente está investindo em uma campanha própria. No futuro, havendo uma melhor oposição, a gente não vê essa dificuldade. Tanto que estão se pensando, inclusive, na possibilidade de um vice do PL. Sim. Ou alguém indicado pelo PL no vice. Mas daqui até agosto ainda tem muita água para rolar. Eu já estive com o Pancadinha, conversei com o Pancadinha, mostramos. O próprio Pancadinha tem um público muito... Itabuna é um público extremamente conservador. Quase metade dos votos, inclusive, de Itabuna foram votos conservadores. Bolsonaro teve muito voto em Itabuna. Então, o próprio eleitor conservador tem uma certa dificuldade de aproximação com o Pancadinha. Então, a gente disse para ele, olha, a gente precisa fazer uma gestão na sua eleição, fazer um alinhamento de discurso,
de propostas, de alinhamentos, de coisas que nós acreditamos. Foi o que nós fizemos com o Bruno Reis, com o Camaçari, né, com o prefeito Flávio, né, o futuro candidato Flávio, onde nós apresentamos propostas. Então o PL disse, vamos apoiar esse candidato, mas esse candidato tem que trazer alguma coisa que traga esse público conservador. Exemplo, colégios cívico-militares, é uma bandeira nossa. Então o pré-candidato tem que se comprometer em tendo escolas cívico-militares, ampliar, e não tendo criar escolas cívico-militares. Sim. Por exemplo, a Guarda Civil Municipal, é outra bandeira importantíssima nossa. Camaçari não tem Guarda Civil Municipal. Não então, tem nós Camaçari? estabelecemos como condição para apoio do PL a criação de uma Guarda Civil Municipal e não somente a criação de uma Guarda Civil, mas estabelecer o plano, fundo, conselho municipal de segurança. Esses 3 pré-requisitos habilitam o município que tem guarda a receber recursos federais da União. E tem recursos para isso. Salvador, por exemplo, a capital do estado, tem uma Guarda Civil Municipal com o maior efetivo do estado. Não tinha plano, não tinha fundo, não tinha conselho. Então, essa composição com o Bruno fez com que ele assumisse o compromisso e já o fez. Assinou o convênio para estabelecer o Plano Municipal de Segurança, que já está em andamento, vai ser entregue até o final de julho. O fundo já foi estabelecido, já foi criado, e o conselho falta só definir os membros desse conselho. Então, alguns compromissos foram firmados com esse prefeito para que a gente pudesse também estar encaminhando e convencer esse público conservador a direcionar os seus olhos para esse possível pré-candidato. Existe, pelo menos há um mês atrás, um mês e pouquinho, existiu aí a conversa interna de que algumas lideranças políticas estariam conversando com o diretório do PL no objetivo da retirada da candidatura, da pré-candidatura do Coronel Rezende e uma composição. A conversa existiu? Não existiu? Existiu. Então, várias forças políticas e não políticas nos procuraram no sentido de criar balbúrdia, contenda, confusão, inventando histórias, dizendo que o melhor caminho era compor. Mas nós entendemos que isso o presidente Roma tem assim, respeitado a palavra, o compromisso, sabe? Quando você se coloca à disposição de uma pré-campanha, colocando o seu rosto à tapa, a críticas, ele sai de uma condição de militar da ativa para participar de um processo eleitoral, como eu fiz. Então ele tem que dar o respeito, tem que dar a valorização necessária e deixar que ele mostre a sua força. Mas nós deixamos muito claro, olha, Rezende, você tem aqui uma missão, não é fácil, a gente vai ajudar como pode, mas você tem que se tornar viável. Se mostre viável que a gente vai dar resposta a todos esses comentários e fofocas. Mas a campanha dele está de pé, sim, a gente tem apoiado essa iniciativa dele e se tudo der certo, a gente vai caminhar junto e trabalhando firme para consolidar o nome dele aqui no estado, no município. Qual é a estratégia para colar o voto de Bolsonaro no Coronel Rezende? Nos últimos levantamentos que eu vi aí, coisa interna, né? Essa coisa, ela não tem essa conexão ainda, né? Existe uma pré-candidatura de direita, de conservadores, mas os conservadores, eu não sei se eles não sabem ou não estão identificando ainda. Provavelmente o partido deve ter esses levantamentos internos também. Tem. Olha, a estratégia é a mesma que a gente vem adotando em alguns outros municípios. Claro que a campanha ainda mal começou, mas a gente sabe da força do bolsonarismo, sabe da força de Bolsonaro e dos candidatos que apoiam o Bolsonaro. Isso é fato. Basta você ver os últimos eventos por onde Bolsonaro passou. E todas as pessoas, e isso é estatístico, aqui na Bahia, por exemplo, na última eleição, todos os municípios baianos destinaram pelo menos 30% a 35% dos votos válidos para Bolsonaro. Todos. Nenhum deles teve menos de 30%. Todos. Mesmo aquela cidade que ele perdeu, ele conseguiu regimentar naquela cidade no mínimo de 30% a 35%. Então, a gente tem uma certeza que, uma vez os candidatos de presidente vindo aqui, o próprio presidente vindo aqui, a máquina PL, a marca PL vindo aqui, eu não tenho certeza, tenho dúvidas que essa transferência dessa marca, ele acontece naturalmente sem muito esforço. E tem outro aspecto importante. Todos os antagonistas, todos aqueles que estão disputando, né, a eleição, que são do PT, estão tentando colar a sua imagem a Jerônimo e a Lula. Isso é inevitável. E esse governo está ruindo.
cada dia que passa, as pessoas estão tendo a certeza de que esse governo não vai chegar ao fim. Tudo aquilo que nós falamos na pré-campanha do ano passado, alertando o risco do descondenado voltar ao poder, a cena do crime, está acontecendo. Nada do que ele prometeu, ele deixou de cumprir. Que ia levar o país para a miséria, a inflação, saúde está afundando, tudo, os índices todos principais de referência econômica estão lá para baixo. Então, cada dia que passa, as pessoas estão convencidas de que o que nós falávamos lá atrás está se confirmando. Então, todos aqueles que colaram a imagem com Lula e com Jerônimo, por tabela, vão, obviamente, fazer a devida conexão com o governo federal e, naturalmente, vão saber que nós somos a melhor opção. Nada mais do que a verdade. Esses caras falam o tempo todo de liberdade, democracia, mas estão o tempo todo confabulando para, por exemplo, agora, dia 28 de maio, vai ter a votação dos vetos presidenciais. Derruba-se ou mantém alguns vetos. Um desses vetos é justamente o artigo 359, a linha O, da Lei de Segurança Nacional, que tinha sido vetado pelo então presidente Bolsonaro. E que artigo se refere a isso? A Lei de Segurança Nacional, que equivale, que se for derrubado o veto do presidente, passa a considerar crime você compartilhar através das redes sociais ou quaisquer aplicativos de mensagens notícias falsas. Você passará a se tornar criminoso, podendo pegar prisão de 1 a 5 anos, além de multa e ainda bloqueio das contas bancárias. Inclusive, esse é um governo que tem medo da verdade, que tem medo da gente falar o que está acontecendo, de fato e de verdade. Então, por isso, medo de querer calar, de querer censurar, controlar a mídia, controlar a imprensa. Então, tudo isso tem sido uma estratégia usada por esse desgoverno para que a gente não alcance a verdade. Inclusive, então, eu estou vendo aqui a informação de que o senhor acionou o STF contra a lei de fake news. Daqui do estado, da Bahia. Sim. Em 2020, no início da pandemia, em maio de 2020, eu fiz uma denúncia contra o Consórcio Nordeste. E fui o primeiro parlamentar no Brasil, ainda como deputado estadual, a denunciar aquele consórcio da compra de respiradores, que nunca chegaram. Foram 264 milhões de reais pagos pelo povo nordestino para a compra de respiradores e nenhum deles chegou. Foi a primeira compra da Hempcare, a empresa que fornecia produtos derivados da maconha, que então o governador disse que assinou o contrato porque não sabia inglês. Mentira. 48 milhões nessa compra, 49 milhões na Ocean 26 e mais 150 milhões na Pulsar Development. Essas 3 compras eu denunciei junto ao TCE no dia 5 de maio de 2020. Dia 15 de maio do mesmo ano, o TCE me responde dizendo que aquelas informações eram muito importantes e queriam apurar aquelas infrações. Dia 20 de maio, então, o governador manda para a Assembleia Legislativa um projeto de lei chamado Lei de Combate a Fake News. Então, quem disseminar informações falsas, entre aspas, sobre endemia, pandemias e epidemias, multa de 20 mil reais. Se for funcionário público, a pena dobra. Se for residente, a pena dobra, 20 mil reais. Foi aprovado na Bahia, o primeiro estado do Brasil a aprovar uma lei de combate a fake news. E por que eu entrei com a ADIM, juntamente com o PL, para derrubar esse projeto dos infernos? Primeiro, porque não cabe ao Estado legislar e criminalizar condutas de natureza de comunicação. Mas foi aprovado por unanimidade na Assembleia. Segundo ponto, quem é que vai dizer o que é fake news, o que é mentira, o que é verdade? Veja que logo após a aprovação dessa lei na Assembleia, nenhum meio de comunicação falou mais de hospitais de campanha, superfaturamento de equipamentos, aventais, álcool em gel, hospitais que eu fiscalizei demonstrando. Com comprovação você pode falar. Isso aí, você comprovando, a imprensa, ela pode falar. Isso não impede que a imprensa fale, que denuncie. E por que não fez? Muita gente fez. Pronto. Eu apresentei contratos, eu tenho provas, eu tenho transações bancárias, nós temos notícias na Polícia Federal, inclusive, dos donos da empresa, que diz que pagou A, B, C e D. E a imprensa não citou isso. Mas tem, deputado, tem várias denúncias em relação a isso, inclusive citando nomes, e essas pessoas estão sendo investigadas. Divulgar essas investigações, divulgar o que a Polícia Federal, inclusive o que o senhor está denunciando, não tem problema. Tipo assim, o que não dá para o cara dizer, inventar uma notícia e sair por aí. Mas se o fato ocorreu, é necessário que se divulgue. E aí o que você faz? Você pega o site de comunicações do governo do Estado, e aí de lá, fake news é crime. Fake news não é crime.
Onde é que está no Código Penal que fake news é crime? Me diga qual é o artigo. Não existe. Então, o próprio site que diz que fake news é crime está praticando fake news. Agora, não é crime. Tudo bem. Tudo bem. E outro aspecto importante. Nós percebemos que essa ideia de se criar uma criminalização de informação falsa é nada mais, nada menos uma estratégia para intimidar pessoas a não fazer denúncias, a não buscar a verdade, a tentar tolher o direito das pessoas em fiscalizar. Por exemplo, eu, como deputado estadual, estou respondendo o processo por fiscalizar um hospital, que disseram que eu invadi o hospital. E o parlamentar, segundo a Constituição, diz lá, fiscalizar atos do Poder Executivo. E aí relativizam esta competência, essa discricionariedade do parlamentar e não poder fiscalizar. E todo mundo, vereadores, deputados, se sentem tolhidos, intimidados em estar exercendo o seu papel, porque pode estar cometendo fake news, pode estar... E olha, o governo do Estado utiliza um site oficial para dizer que fake news é crime. Só que a lei é muito clara. Fake news, se você compartilhar notícias sobre pandemias, epidemias e obviamente, catástrofes, calamidades. Aí você tem lá, é mentira que Jerônimo não entregou minha casa, minha vida. O que isso tem a ver com fake news? O que isso tem a ver com pandemia, epidemia? Então, eles aprovaram a legislação para um período específico, não tem pandemia, não tem epidemia, não tem mais nada. E fica utilizando a lei, fake news aqui, fake news, e tentando intimidar as pessoas, utilizando a ferramenta de quais são. Você acredita que o STF vai derrubar a lei? Eu acredito que se eles analisarem constitucionalmente o papel do Legislativo baiano, a competência, o limite de competência do Estado e a forma como a lei está sendo executada e implementada, é inconstitucional. Então, não tenho dúvidas que se eles mantiverem imparcialidade, que eu acredito que deva ter, deve derrubar a lei, não tenho dúvida disso. E, como eu disse, como eles não conseguiram aprovar ao chamado PL 2630, que é a Lei de Combate a Fake News, que foi o presidente Lira disse que vai criar um grupo de trabalho para estudar melhor, né, os artigos, uma composição que fique melhor, inclusive para garantir a imprensa, a liberdade de imprensa, porque até isso eles querem mexer, dizer o que você pode ou não pode falar. Imagine, você está aqui na rádio, tem que ficar escolhendo as palavras que eu vou citar sobre um ministro, sobre alguém. Isso é liberdade de expressão? Isso é democracia? Qual país do mundo que tem liberdade de expressão? Você está com medo do que vai falar? Não, porque eu estou no YouTube, se eu falar essa palavra vai cair e vai derrubar o canal. Que liberdade de expressão é essa? Então falaram que justamente o Bolsonaro era o ditador, que ia botar tanque de guerra na rua, que ia tirar direitos e garantias fundamentais da população. E quem é que está fazendo isso hoje? Me diga um ato do presidente Bolsonaro que ele mandou tirar alguma coisa da imprensa, mandou fechar o canal de imprensa, cancelar contrato. Nunca. Foi o cara que mais respeitou a Constituição Federal. Pode ter xingado, pode ter falado merda eventualmente, mas foi o cara que mais respeitou a Constituição Federal. Diferente desse, que o tempo inteiro tenta tolher, intimidar, criar lei de fake news, criar lei de não sei o quê, bloqueio de contas bancárias, prisão de 1 a 5 anos, que espalhar notícia. Você já tem os mecanismos legais hoje, injúria, difamação, use a lei. Aí cria-se uma lei de segurança nacional, atentados antidemocráticos. Falar a verdade se tornou ato antidemocrático. Atacar a instituição virou agora um ato antidemocrático. Criticar um ministro virou um ato antidemocrático. Que país é esse? Onde é que estamos caminhando? Você só vê isso em Nicarágua, China, Coreia, Vietnã, só em países, entre aspas, democráticos. O Brasil está nesse caminho. E a imprensa batendo palma para isso. Absurdo, pô. Absurdo. Deputado, satisfação ter o senhor aqui no programa. Tem pergunta. Só uma dúvida que eu fiquei, de fato. Você falou sobre a pré-candidatura daqui de Leão. Rezende, Coronel Rezende. Que tentaram até, de uma certa forma, retirar, né? Envolver isso. Mas minha dúvida é a seguinte. Recentemente teve uma reunião do PL, do presidente aqui, com Valderico, com União Brasil e PDT. Com União Brasil e PDT. Você falou que a pré-candidatura dele é firme. Mantida, está mantida. É mantida aqui, que, segundo as pesquisas, vai ter apoio realmente da pré-candidatura. Essa reunião, não impossibilita de uma união entre esses partidos em que sentido? Você saberia me dizer? No sentido de alguém entrar como vice dele ou ele entrar como vice? Olha, como eu te Porque falei, como mantém a pré-candidatura dele como candidato a prefeito, ele não entraria como vice, no caso, não é isso? Nesse momento, como eu disse, a gente está trabalhando o nome do Coronel Rezende. E isso não impede, nós somos políticos. Então, há conversas com partidos, com pessoas. Isso deve acontecer. Num país democrático, é o que acontece. Os países não democráticos estão inelegendo, tornando inelegíveis, estão caçando, estão perseguindo.
Mas num país democrático que vivemos, conversas não é anormal. Eu acho que a gente pode discutir, pode conversar, pode pensar em composições, mas nesse momento, o projeto A, o plano A do PL é manter a candidatura dele. Trabalhar o nome, trabalhar que ele cresça na pesquisa, e ele crescendo na pesquisa, não tenho dúvidas, eu particularmente já me coloquei à disposição de trazer a tropa de choque para cá. Deputados federais que estão dispostos a vir, inclusive, nos municípios, que nós teremos candidaturas próprias, por exemplo, dia 24 agora, semana que vem, teremos o Nicolas Ferreira e o Gustavo Gayer na Assembleia Legislativa da Bahia, dia 24, às 13 horas, para discutir o Plano Nacional de Educação. Isso é um plano nefasto. E você que é conservador, que está nos ouvindo, não adianta defender Deus, pátria, família e liberdade, estar no Zap Zap, reclamando, criticando as coisas, dizer que defende tudo isso, e você não trabalhar para derrubar esse Plano Nacional de Educação que está sendo apresentado pelo governo federal, que fala em destruir, acabar com as escolas cívico-militares. Eles querem extinguir. É um dos eixos, são 8 eixos. Querem criminalizar o homeschooling, querem destruir os conteúdos básicos curriculares, inserindo conteúdos de sexo, ideologia de gênero, linguagem neutra, coisas que não existem na gramática brasileira. Veja que foi que estabeleceu esse plano. CUT, ainda querem linguagem neutra? Esquerda, MST. Acho que não caiu mais, não. Caiu de moda já, não caiu, não? Eu acho que caiu de moda. Caiu de moda nada. Isso é um projeto nefasto que continua aí, ó, como uma serpente. Eles continuam aí o tempo todo tentando empurrar isso goela abaixo. Então, a gente vai discutir o Plano Nacional de Educação, que é o plano que vai discutir os próximos 10 anos da educação brasileira, que é acabar com as escolas privadas, as escolas luteranas, as escolas protestantes, escolas batistas, querem destruir, impondo, inclusive, currículos que eles devem seguir, antirracismo, anti não sei o quê. Então, mas querem tudo destruir isso de que forma, deputado? Se você não, buscar... quando fala assim, destruir, fica muito vago, entendeu? É só para eu entender mesmo. Então, por exemplo, como é... a escola Anchieta, em Salvador. Conheço. Recentemente houve uma polêmica muito grande por conta de uma mãe, a senhora Vanessa, que denunciou que essa escola... Porque, imagine, se você escolhe colocar o seu filho em uma escola católica, no mínimo você é católica e você espera que seu filho tenha ensinamentos católicos. Você não vai fechar os olhos que existe Umbanda, que existe Espiritismo, que existe outras religiões que você tem que respeitar, mas tradicionalmente você quer que seu filho tenha uma educação católica, que você aprenda o texto, que você aprenda a fazer oração, a Maria, a João, não sou católico, sou evangélico, mas você tem a sua crença. A partir do momento que o Estado impõe que é uma escola católica, ou, por exemplo, o colégio militar, que tem suas regras, a escola militar, você tem que ir com a saia, cabelo preso, você tem que ter unha... Aí não, aí você quer cabelo roxo, você quer cabelo amarelo, você quer ir com um top, você quer direcionar aquela instituição que tem um regime próprio, que tem uma estrutura própria, a aceitar para poder, não, tem que ser democrático, tem que atender todo mundo é liberdade. Não. Então, na medida que você interfere na forma como você quer educar o seu filho, na forma como você quer direcionar a informação e o estudo, você quer criar confusão, você não quer... Ninguém é obrigado a ficar naquela escola. Cada um escolhe entrar, cada um escolhe o tipo de educação que tem. Claro. Então, assim, o eixo, porque, assim, para falar em 3 minutos o que fala o Plano Nacional de Educação, que eles querem destruir, essa a ideia. A questão é que eu não compreendi, mas eu vou dar uma olhada direito. A ideia, realmente, é você, assim, vamos falar a verdade. Quando você pega os membros do fórum que criou o Plano Nacional, o que CUT entende de educação? O que o MST entende de educação? O que esse movimento de LGBTQIA+, PN entende de educação? Nenhum movimento de educação foi convidado a participar dos fóruns. A Constituição diz que todos os municípios devem se reunir para discutir o plano. Menos de 1% dos municípios brasileiros participaram desses fóruns. A Bahia foi o estado que menos municípios participou. De 417, apenas 20 participaram, que foram delegados. Foram criados delegados para participar com currículos, com ideias. Então, assim, não foi discutido amplamente. Então, já está explícito que é um plano que não representa aquilo que a sociedade brasileira quer. O que a sociedade quer? Aprender inglês, matemática, química, física, preparar você para o trabalho. Nada disso. Não se fala no plano nacional, não se fala em qual a meta eu vou estabelecer para que o jovem de 5, 3 anos de idade saiba ler e escrever. Não tem. Só fala de doutrinação ideológica, de Karl Marx, lacração pura. Então, é isso que a gente está tentando alertar para isso. Então, voltando a falar de Resende, então aquelas cidades em que a gente perceber que há uma campanha sólida, não tenho dúvidas, vamos vir para aquela cidade com Gustavo Gayer, Nicolas,
Tenente Coronel Zuco, Salles, vamos pegar a bateria de deputados federais para vir na cidade. O próprio presidente, o ex-presidente Bolsonaro, estará participando desse processo como o maior cabo eleitoral que esse país vai ver. E a gente vai nos engajar nessa campanha para fortalecer o nome de Rezende e de qualquer outro candidato que esteja consolidado pelo PL. Maravilha. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Foi uma conversa muito aberta, muito interessante. Eu entendo que os candidatos a majoritária ou mesmo a proporcional, não só de Ilhéus e Itabuna, cidades da região que tiveram mais aí um pouco de informação de como as coisas vão fluir. E, claro, a pré-candidatura é um momento de botar o nome na rua, de andar e fazer realmente a coisa acontecer. Ficou muito claro que aquela candidatura que acabar se destacando, essa candidatura vai realmente ter um apoio mais efetivo do partido. Muito obrigado, hein? Muito claro essa nossa conversa. Eu queria somente aproveitar o ensejo, até para que as pessoas possam saber mais informações sobre a política local, de um evento que vai ocorrer no sábado, às 18 horas, no Salão de Festas do Ilhéus Praia Hotel, no centro, em frente à Catedral São Sebastião. No ensejo será feito também o lançamento da pré-candidatura do nosso amigo Thiago Martins, pré-candidato a vereador aqui pelo município. E lá, quem tiver dúvidas, quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre a estratégia, como será feita a nossa política aqui na cidade, se dirige a esse local, a esse endereço, para que a gente possa conversar um pouco mais. Esse é o momento que a gente tem de renovar, de mudar, de realmente escolher vai ser amanhã isso? Diferente. Amanhã? Sábado. Amanhã, sábado, então, que horas? Às 18 horas. No Salão de Festas do Ilhéus Praia Hotel. Lá no Ilhéus Praia Hotel, em frente à Catedral. Catedral São Sebastião. Catedral ali do ladinho do Vesúvio, tá bom? Exatamente. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Estou sempre à disposição, pessoalmente, presencialmente ou por telefone. Vai ser um prazer e queria agradecer mais uma vez aqui ao povo de Ilhéus. Eu tive 1.777 votos. Graças a Deus, no meu primeiro ano de mandato como deputado federal, eu só tive conquista. Emenda, retrocede emenda para aqui? Colocou emenda para aqui? Calma, vou chegar lá. Não, bota uma grana aí. E aí, a gente vai apresentar essa matéria para você. Você falou de 1.000 e poucos votos, né? Eu acho que é importante essa destinação de emendas para os municípios, mas eu estou em 417 municípios. É aquela história do meu pirão primeiro, entendeu? Assim, a gente tem que perguntar. Não, eu sei disso. É a sua missão e o meu dever é responder. Se vocês observarem a minha destinação de emendas parlamentares, eu priorizei este ano segurança pública do Estado da Bahia e Ilhéus será contemplado com viaturas, com equipamento, capacitação de profissionais, o CPM de Itabuna, né? A gente tem investido muito na área de segurança. Eu destinei mais de 5 milhões, caminhões de bombeiros, autobomba-tanque, viaturas blindadas, simuladores de tiro. Então, a Bahia hoje é o estado mais violento do Brasil. Não há uma cidade na Bahia que não sinta um reflexo da insegurança pública. Nos últimos 20 anos, já temos 90 mil assassinatos na Bahia, uma média de 5 mil por ano. Então, a gente tem que priorizar ações que, obviamente, vão refletir diretamente no povo de Ilhéus, Itabuna, que a gente está investindo nisso. Tem cidades aqui no extremo sul, Porto Seguro, que não tem sequer uma mesa de necrópsia. Tivemos que mandar mesa de necrópsia para o DPT. Você imagine. Então, falta muita coisa no Estado. Então, eu entendo que a gente precisa pensar macro. Eu entendo que tenho que agradecer os votos de Ilhéus, Itabuna. Eu fui votado em todos os municípios, todos os municípios. E a grata satisfação dos 39 deputados federais, eu fui eleito número 1 entre os 39 deputados federais da Bahia. De todos os 155 deputados federais do Nordeste brasileiro, fui eleito o segundo mais bem avaliado do Nordeste brasileiro. E dos 513 deputados federais, o número 50, o 50º na posição no Brasil. Isso por conta dos discursos, das falas, dos projetos, as transparências com os recursos públicos, uso de recurso público. Então, tudo isso nos faz acreditar realmente na política séria, na política que realmente faz que as pessoas participem do processo. Mas não tenho dúvidas que Ilhéus está no meu coração. Eu vou retribuir para o povo. Não posso pensar só na polícia, só no bombeiro, mas aquilo que atinja toda uma sociedade. E aí, claro, óbvio, que muitos municípios, e que eu destinei emenda, Ilhéus não foi uma delas, porque você tem que ter alinhamento também político com o município. Por exemplo, eu tenho cidades
porque eu fui muito bem votado, Jacobina, por exemplo, que eu não posso mandar a emenda para lá, porque existe uma história de corrupção, de que aquele recurso não vai chegar onde eu quero que chegue. Eu tenho ali notícias de facções criminosas atuando. Então, enfim, são cenários assim muito conturbados, muito difíceis. E a gente precisa. E tem prefeituras que eu deixo na emenda. Tem Ministério Público, tem Polícia Federal, tem os órgãos fiscalizadores. Tem, mas. Esse povo, se ficar metendo a mão no. O buraco é mais embaixo. Se ficar metendo a mão no dinheiro do povo, a Polícia Federal, em algum momento, vai bater na porta. É isso aí. Como está acontecendo aqui em Ilhéus. Né? Você tem um prefeito médico, apesar de ser um prefeito médico, a situação da saúde básica é terrível. Você tem várias notícias, vocês são jornalistas, são comunicadores, sabem que a Polícia Federal está investigando aqui. Ilhéus não é diferente. Então, assim, eu tenho que ter segurança, porque as pessoas vão me cobrar. Capitão, você destinou um recurso, cadê? Não veio, e vão me cobrar depois. Então, eu tenho cidades hoje que é o mesmo modelo PT. O Bolsonaro fazia o inverso. Mais Brasil, menos Brasília. Hoje é mais Brasília, máquina inchada, militante para tudo que é lado, ocupando cargos públicos de qualquer forma. E aí o dinheiro indo pro ralo, você não vê nada avançando, só gasto, taxa, imposto, para manter toda essa máquina funcionando. Então, eu tenho dificuldades terríveis de municípios, de não ter dinheiro, aí você quer destinar uma obra para uma praça, não tem laudo, não tem certificado, não tem documento da praça. Quer dizer, é terrível, falta de uma gestão plena. Isso é terrível na Bahia. Então, assim, com o tempo, a gente vai ter mais. Ilhéus tem tudo isso e ainda tem que fiscalizar. Thiago Martins está aí, que é um homem vai por cima, novo, tá em cima, é corajoso. Eu às vezes, eu vejo ele fazendo já, vai com calma. Vai com calma. Mas ele é isso mesmo, esse ímpeto, essa coragem, é isso que o partido precisa, né? Forte abraço, meu amigo. Forte abraço, boa obrigado, sorte, mais felicidade. Uma vez. Fique com Deus. Bati um papo com o deputado federal, capitão Alden, falando de política, falando das ações do PL aqui em Ilhéus, na região. Um papo, Neto. Daqui a pouquinho a gente retorna com mais notícias, mais informações aqui no Tabuleiro. Estamos apresentando o Tabuleiro. Jornalismo Verdade. Ilhéus FM. Sua